Cerca de meia hora depois, a lancha começou a diminuir a velocidade. Malu, distraída com o barulho suave do motor, ergueu o olhar. Uma faixa de areia clara se desenhava à frente, cercada por vegetação densa e iluminada por um luar quase prateado. Conforme se aproximavam, a expressão dela mudou. A indiferença inicial cedeu lugar a uma perplexidade crescente. Malu levantou-se devagar e caminhou até a proa, apoiando-se no parapeito. O que viu a deixou sem fôlego. As ondas se quebravam na praia emitindo um brilho azul intenso, como se cada gota carregasse um segredo de luz. Um espetáculo vivo e silencioso, impossível de descrever. Ela virou a cabeça, boquiaberta, para Benjamin, e depois voltou a olhar em direção à praia, os olhos arregalados e brilhando. Por fim, arriscou um sorriso por cima do ombro. Benjamin, que até então observava com um ar impassível de quem já conhece o cenário, se iluminou ao receber o sorriso. Fazia 5 anos que não pisava naquela ilha. A última visita havia sido marcada por uma melancolia que acreditara irreversível. "Sabe o que é isso?" perguntou, quando a vila esticar a mão na tentativa de tocar a água. "Bioluminescência", respondeu, sem tirar os olhos do mar. "É incrível." Assim que a lancha atracou, Malu tirou os sapatos e os deixou na ponte. Sem esperar por ele, correu pela areia e entrou na água, deixando as ondas azuladas envolverem seus pés. A cada passo, uma trilha cintilante se acendia atrás dela. Benjamin se sentou na areia, em silêncio, apenas observando. Ela o chamou 2 vezes, mas ele limitou-se a um leve balançar de cabeça. Só quando a maré acalmou e a euforia dela cedeu ao cansaço, Malu caminhou até ele, os cabelos úmidos, o rosto aceso de alegria. "Alteza, eu não tenho palavras. Como é que eu nunca soube que Lilbok tinha um lugar assim?" "Porque essa é uma ilha particular", respondeu. Ela seguiu seu olhar e viu a uns 20 metros a silhueta de uma casa simples. "Da sua família?" perguntou ainda ofegante. Ele fez que não. Por um momento ficou calado, como se decidisse se revelava mais histórias. "Comprei para dar de presente a alguém." O entusiasmo dela vacilou, dando lugar a um silêncio curioso. "É, exatamente o que você está pensando", ele acrescentou, a voz mais baixa. "Eu comprei essa ilha para ela." Malu sentiu o peito apertar, sem saber se era compaixão ou algo mais. Benjamin manteve os olhos no horizonte. Quando a adquiri era uma praia comum. Alessandra era fascinada por bioluminescência. Eu quis criar o lugar dos sonhos dela. Ela se virou para encará-lo, surpresa. Ele continuou. "Contratei os melhores biólogos e oceanógrafos do mundo. Disseram que era impossível. Mas, após 4 anos e dezenas de tentativas, conseguimos." Malu hesitou antes de perguntar, mas a curiosidade venceu. "E o que ela disse quando você a trouxe aqui?" Ele demorou a responder. A brisa noturna parecia preencher o espaço entre as palavras. "Nunca a trouxe. Quando nos separamos, nunca mais a vi." Não havia tristeza evidente na voz, mas Malu sentiu o peso da confissão. "Posso fazer uma pergunta?" ele disse por fim, voltando-se para ela. "Agora que você sabe um pouco sobre a mulher que amei, o que levaria alguém a rejeitar um homem como eu?" Se ele tivesse feito aquela pergunta meses atrás, Malu teria respondido sem titubear. Mas agora, seu julgamento estava afetado, mesmo que ela ainda não se desse conta disso. Malu respondeu. "É difícil dar uma resposta sem conhecer os 2 lados. Por isso eu pedi a sua opinião." Ele insistiu com um leve sorriso. Ela respirou fundo e olhou para o mar, deixando que a mente vagasse. Pensou em sua própria realidade, a mudança repentina em sua vida após aquele casamento forçado. Seus olhos percorreram o entorno, as lanchas ancoradas, os seguranças postados como sombras. Sabia que havia mais espalhados pela ilha. Sua vida é incomum. Começou com cuidado. Sempre cercado, vigiado, nenhum minuto de privacidade. Para muita gente isso parece fascinante, mas para outras é sufocante. Benjamin a escutava em silêncio. A mídia não lhe dá 1 minuto de descanso, nem para você, nem para as pessoas ao seu entorno. Para mim isso seria como viver em uma prisão. Ela fez uma pausa, a voz suavizando. Ser amada pelo príncipe herdeiro deve ser algo bastante surpreendente, mas ao mesmo tempo muito limitante. Benjamin a fitou longamente. Se Malu tivesse coragem de encarar, veria a sombra de uma tristeza que ele não se preocupava em esconder. Ela, porém,
preferiu se perder no azul intenso das ondas, bem mais simples do que decifrar aquele homem. É um bom motivo, disse ele, a voz rouca, quase um sussurro. Eu sempre pensei nisso, mas ouvir de outra pessoa pesa diferente. É só a minha opinião, ela respondeu firme, mas suave. E vem de alguém que cresceu sem liberdade, então não leve tão a sério. Ele assentiu, olhando-a outra vez, demoradamente. Ficar me encarando não vai mudar nada. Eu não sou a Alessandra, Alteza. E talvez o que a fez partir não seja isso que acabei de falar. Benjamin respirou fundo, voltando os olhos para o mar. Quando o Carlos foi a Ares para conhecê-la, voltou tranquilo. Disse que eu não teria problema algum com você. Agora eu entendo o motivo. Sem mais palavras, ele tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela. Não precisa, protestou Malu, mas ele simplesmente ignorou. Um minuto depois, encolhida no frio, ela puxou o casaco para se aconchegar. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. A paisagem falava por si. Até que Benjamin quebrou a quietude. Ontem à noite, pensei no que você me pediu. Malu se sobressaltou. Pensou? Não costumo voltar atrás em nada, nem nos assuntos pequenos. E um decreto não é pequeno. Ela o fitou de relance. Ele não precisava explicar mais. Acho que já ouvi isso antes, então não precisamos continuar. Benjamin enfiou a mão no bolso e tirou um papel cuidadosamente dobrado. Entregou a ela. É só um rascunho, escrevi de manhã. Malu leu, surpresa. Sua irmã poderá entrar em Sotero, ele disse, completando a leitura. Mas deve manter 2 quilômetros de distância da corte e de qualquer membro da família real. Ela engoliu em seco. E, depois da coroação da princesa herdeira, você poderá escolher onde morar. Mas terá sempre alguém de minha confiança por perto. Pelo menos uma secretária, um motorista. A realidade pesou de repente, muito mais dura do que o simples desejo que antes ela nutrira. Então você me trouxe aqui para... Começou. Não, ele balançou a cabeça. Faz anos que não venho a essa ilha, e não queria vir sozinho de novo. Quis que viesse comigo da primeira vez, mas você recusou, lembra? Ela assentiu com um aceno de cabeça. Confio em você. Legalmente, você nunca poderá contar nada do que vive comigo. Ela balançou a cabeça novamente. Sua postura estava visivelmente mais cautelosa. O que foi? Ele perguntou. Falou aquilo anteontem por impulso? Talvez eu tenha me precipitado um pouco. Preciso de mais tempo para digerir. Como disse, não tenho pressa. Pense o quanto precisar. Eu voltarei amanhã para a capital, mas você sabe como me encontrar. O silêncio retornou, mais denso desta vez. Malu se levantou e caminhou até a beira d'água. Deixou as ondas geladas molharem os pés, depois ajoelhou-se, esquecendo o vestido. Por um instante, Benjamin deixou de existir. Como a vida surpreende, murmurou, lembrando de um diálogo antigo. O diálogo entre ela e um amigo, ocorrido há quase 10 anos, foi mais ou menos assim. Em que você está pensando? Perguntou o amigo. Já sentiu saudade de um lugar que nunca conheceu? Ela devolveu. Ele balançou a cabeça em negativa. Então Malu contou a seguinte história. Quando eu era criança, minha mãe teve um problema de pele, então ela não podia tomar sol. Minha irmã e eu há muito tempo queríamos ir à praia, então papai tirou um dia para nos levar. Mas no momento de sair, me senti mal por ter de deixar minha mãe sozinha em casa. Na minha mente, achava que ela ficaria muito triste sem nós três, então eu inventei que não estava bem e fiquei com ela em casa. Nesse dia, eu fiz um desenho muito estranho. Já que minha mãe não poderia tomar sol, em vez da praia real, desenhei uma imaginária. Céu negro, salpicado de estrelas, mar azul escuro com glitter para brilhar. Mamãe sorriu emocionada. Uma praia estrelada, ela disse antes de contar que em sua terra natal existia um lugar assim. Fizemos planos para conhecer juntas, mas 2 semanas depois, minha mãe morreu. O amigo, silencioso de Malu, apenas a olhava fixamente para um ponto. Ela finalizou. Pelo que pesquisei, existem cerca de 9 praias com esse fenômeno. Chama-se bioluminescência das águas. Pena que não temos nenhuma aqui em Lilbor. De volta ao presente, Malu suspirou. Que curioso, mais uma coisa em comum com Alessandra, pensou. Ela guardou as lembranças, levantou-se e pegou o celular. Posso tirar fotos? Perguntou. Contanto que não publique em rede social. Ela fez algumas selfies, depois se aproximou dele. Pode tirar umas minhas? Pediu hesitante. Ele franziu a testa.
Malu, vendo aquela reação, achou melhor pedir a um dos seguranças. Melhor pedir a um dos rapazes, não é? É só apertar um botão. Benjamin tomou o celular. Malu devolveu o casaco e se posicionou. Ele clicou 2 vezes e devolveu o aparelho a ela. Ela fez uma careta assim que checou as fotos. O que houve? Benjamin perguntou. Ficaram horríveis. Uma criança de 7 anos faria melhor. Tenho cara de quem tira foto de alguém assim, aleatoriamente? Pois é, você nem celular tem, provocou. É o futuro rei, não pode ser tão retrógrado. O quê? Venha, vamos tentar de novo, assim, ó. O foco não sou só eu, é a paisagem também. Não trema. Benjamin obedeceu em silêncio, certo de que se fosse outra pessoa, jamais sairia do seu lugar para fazer tal coisa. Por um instante, seu pensamento racional quis lutar contra aquela atitude, mas ele não tinha a menor vontade. Era mais gratificante atender aos pequenos caprichos daquela mulher. Malu foi até a linha onde a água cobria os tornozelos. Agora sim, disse ela. Ele tirou mais 2 fotos, olhou a tela e, para sua própria surpresa, sentiu que podia fazer melhor. Então disse, vamos tirar mais algumas. Malu ajeitou uma mecha, inclinou levemente a cabeça e sorriu. Benjamin capturou a imagem, tirou mais 2 fotos quando ela mudou de pose e, antes de fazer outra, conferiu o resultado. Estavam melhores, sim. Ele voltou a erguer o celular, mas em vez de focar na tela, deixou o olhar repousar nela. Por que elas se parecem tanto? Pensou, o peito apertado. E por que precisa sorrir desse jeito? O que houve? Malu perguntou, vendo-o baixar o aparelho. Benjamin não respondeu. Caminhou na direção dela, guardou o celular no bolso e passou um braço em torno de sua cintura. O silêncio que se formou parecia carregado de eletricidade. Ela sentiu o calor da mão dele atravessar o tecido do vestido. Sabia o que viria a seguir e não recuou. Ele a puxou contra si, inclinou a cabeça e encostou os lábios nos dela, devagar, quase como se pedisse permissão. Malu dessa vez não hesitou. Enlaçou-lhe o pescoço e correspondeu de imediato, sentindo o gosto salgado da brisa do mar misturado ao dele. Quando se afastou, Benjamin manteve a testa colada na dela. Eu costumo ser paciente, murmurou, a voz baixa, rouca. Mas você não ajuda. A frase a deixou confusa. Malu recuou as mãos, mas ele a apertou com mais firmeza. Esqueça o que eu disse sobre ter todo o tempo do mundo. Após uma longa pausa, ele continuou. Não ouse se afastar de mim esta noite. Benjamin deslizou a mão pelo rosto dela, traçando-lhe a linha da mandíbula com o polegar. Malu mergulhou nos olhos dele e, por um instante, jurou enxergar ali algo além de desejo. Benjamin parecia um homem apaixonado. O coração dela disparou, trazendo de volta a memória de um amor antigo, aquela vertigem quente que pensava ter esquecido, seu estranho primeiro amor. É o mesmo sentimento, ela sussurrou para si, enquanto uma mão trêmula subia até o rosto dele. A razão implorava para que parasse, mas o coração dela gritava, e mais alto. Benjamin fechou os olhos quando sentiu a palma fria dela encostar em sua pele. O toque, delicado e gelado, ironicamente teve a capacidade de trazer calor ao coração dele. Logo para ele, que acreditava que tudo de que precisava era passar uma noite com ela. Entre o som das ondas e a respiração irregular da mulher em seus braços, ele percebeu. O desejo era recíproco. Os sentimentos de qualquer outra mulher por ele eram sempre irrelevantes. Pela primeira vez, isso importava. Ele a abraçou mais forte, sentindo a batida acelerada do coração dela contra o próprio peito. Aquela ilha tinha um significado muito especial para ele. Era como o recanto do seu amor imaculado. Jamais lhe ocorreu a ideia de viver naquele lugar uma noite de prazer com outra mulher. Minutos antes, tinha em mente levar Malu para longe dali e saciar sua luxúria. Mas o toque dela havia desencadeado uma reação que ele não sabia nominar, uma sensação que ia muito além do desejo. Mais uma vez, ela bagunçou tudo. Só aquela mulher tinha aquele poder de fazê-lo mudar de ideia constantemente. Benjamin estava decidido. Ele a teria ali, naquela noite, naquele exato momento. Antes de prosseguirmos com a história, quero deixar 2 recados. Primeiro, é para o caso de você ser novo aqui no canal. Esse vídeo é a continuação da história Casamento Forçado com um Príncipe. Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, tô deixando o link para a lista com todos os vídeos, anexado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. O segundo recado é, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nenhuma história nova. Então, vamos continuar. Malu sentiu o peso de um braço em torno da cintura, mas o sono ainda a mantinha presa.
continuou imóvel, alheia ao lugar e à presença que a envolvia. As cortinas abertas deixavam o amanhecer invadir o quarto. Um feixe de luz atravessou a janela e caiu direto no rosto de Benjamin. Ele se mexeu, semicerrando os olhos, mas antes mesmo de despertá-los completamente, sentiu o perfume adocicado dos cabelos de Malu, a respiração dela ritmada, quente, encostada em sua pele. Sorriu de leve e tornou a fechar os olhos. Faz quanto tempo que não acordo assim? Pensou. Talvez nunca. Era a primeira vez que despertava ao lado de uma mulher sem sentir urgência em sair da cama. O toque agudo de um alarme quebrou a quietude. Malu despertou com um sobressalto. Pensando que ele ainda dormia, moveu o braço dele com cuidado, como se temesse quebrar algo, e se levantou. Procurou o celular pelo quarto silencioso. Silenciou o alarme, pegou o vestido do chão e caminhou até o banheiro. Minutos depois, voltou já com os sapatos e a bolsa, os movimentos precisos, quase ensaiados. Vestiu o casaco sobre os ombros. Foi então que a voz dele, baixa, mas firme, a fez parar. O que tá fazendo? Ela girou, surpresa. Me desculpe, não queria acordá-lo. Benjamin se sentou na beira da cama. O traço leve de felicidade que carregara ao despertar desaparecera. O olhar era atento, indecifrável. Por que tanta pressa? Tenho que estar na base às 7, achei que você ainda dormia, ia na frente em uma das lanchas. Ele se levantou, pegando as roupas com movimentos tranquilos, porém definitivos. Viemos juntos, voltaremos juntos. Fez uma pausa, a voz levemente áspera. Você não é qualquer uma para simplesmente sair assim. O caminho de volta foi um mar de silêncio. Na lancha, depois no carro, Malu manteve os olhos ora no celular, ora perdidos na paisagem que passava depressa. Nenhuma palavra. O vento, o motor, o som do mar. Só isso quebrava a quietude. Benjamin, acostumado a ser o próprio retrato da indiferença, percebeu que algo o inquietava. Deveria sentir-se satisfeito. Tinha conseguido o que queria. Ainda assim, o que restava daquela noite não era completude, mas um eco vazio que latejava em algum lugar do peito. A lembrança daquela noite fora mágica, intensa. Voltava a ele em fragmentos sensoriais, como um sonho que insiste em permanecer. O toque da pele dela ainda queimava em sua memória, o calor das mãos, o ritmo apressado da respiração, a maneira como seus corpos se encaixavam lasciva e perfeitamente. Recordava-se de como o silêncio da ilha se tornara cúmplice, o mar cintilante refletindo a bioluminescência em suaves clarões que pareciam dançar sobre os corpos. Cada gesto, cada beijo carregava uma urgência que misturava descoberta e inevitabilidade. Às vezes havia uma cadência quase reverente, como se ele tivesse medo de quebrar algo precioso. Em outros momentos, ele se lançava dentro dela com urgência, deixando marcas por todo o seu corpo. O perfume leve do cabelo dela, a textura suave de sua pele, o sutil tremor que ela não conseguira conter, tudo se gravara nele com uma nitidez que nenhum amanhecer poderia apagar. Ainda assim, ao lembrar-se, Benjamin sentia um estranho desalento. A noite fora mágica, sim, mas deixara um vazio que ele não compreendia, como se, mesmo ao tê-la nos braços, algo essencial tivesse ficado fora de alcance. A varanda lateral era o ponto perfeito para assistir ao fim da tarde. O céu exibia um laranja sereno. O sol se escondia lentamente atrás das montanhas de Monte Assis. Um espetáculo que, para Benjamin, tinha pouco encanto. Ao erguer os olhos para o horizonte naquele momento, lembrou-se do nascer do sol naquele dia, quando estava muito realizado. Desviou o olhar para o portão ao longe, mas sabia que Edgar não poderia ter retornado. Fazia menos de 15 minutos que saíra para buscá-la. Eliana percebeu o olhar distante dele. A vontade de perguntar o que o perturbava latejou, mas ela preferiu o silêncio. Passara quase toda a tarde calada, e Benjamin ainda mais. Ele, que raramente pedia desculpas, não tocou no assunto sobre tê-la deixado sozinha na noite anterior. Isso, para ele, já era outro teste, embora começasse a se impacientar com a própria frieza. Não desejara feri-la, tampouco ultrajá-la, mas em sua mente ecoava o que ela própria dissera, que o que queria dele era apenas o título que ele podia oferecer. Quando ele finalmente fitou o tabuleiro, Eliana moveu um bispo. Benjamin apoiou o queixo na mão, contemplando a jogada, mas ela se cansara de vê-lo tão ausente e arriscou.
Vossa Alteza ainda tem 2 dias de férias. Por que não vem comigo para Yongonde? Podemos ficar na casa de verão da minha família. O clima lá é bem mais ameno, ótimo para sua saúde. Verão. Em breve viria o outono. O 10º outono, pensou ele, sentindo o peso dos anos. Sem erguer os olhos do jogo, respirou fundo antes de responder. Como já disse, preciso voltar a Sotero. O trabalho me espera, e já descansei o bastante. Ah! Ela entoou com um sorriso enviesado. Ou será que Vossa Alteza conseguiu exatamente o que queria ontem à noite? Ele não respondeu de imediato, e ela mesma completou. Com certeza. Não tenha tanta certeza. Ele ergueu o olhar, sério. Maria Luísa não é tão simples quanto parece. Eliana ficou pensativa. Então, ele não dormiu com ela? Benjamin, porém, já tinha clareza de algo. Uma noite com Malu jamais bastaria. Na verdade, não sabia se 2 ou 200 seriam. O que lhe doía era o vazio desde que a vira despertar sem lhe lançar um único olhar de afeto. E como se isso não bastasse, em poucos minutos estaria retornando para a capital. Um toque de celular quebrou o silêncio. Um instante, preciso atender. Eliana levou o celular ao ouvido. Sim, tão rápido. Está certo, vou checar. Desligou, permaneceu em silêncio por um momento, depois disse: Podemos fazer uma pausa? Diante do aceno de Benjamin, prosseguiu: Posso usar a impressora do seu escritório? À vontade. Ela não demorou. Quando voltou, trouxe algumas folhas que pousou diante dele. O que significa isso? Benjamin ergueu uma sobrancelha ao ver a foto de um homem e dados pessoais na primeira página. Ontem à noite, pedi para o meu tio investigar esse sujeito. Queria apenas informações básicas, mas ele é eficiente, foi além, em tempo recorde. E o que isso tem a ver comigo? Ontem, quando vimos Malu conversando com ele, senti que o conhecia, mas não consegui lembrar de onde. Mais tarde, por coincidência, cruzei novamente com ele e a memória veio. Malu disse que sairia com colegas de farda, mas achei curioso ver um oficial de alta patente, filho de uma família poderosa, por aqui. Pedi para o meu tio verificar. Benjamin folheou as páginas com rapidez. Eliana continuou. Percebi que jovem doutora mexeu com você. Achei que gostaria de saber. Ele é neto da influente família Sanches, militar desde jovem como avô. Ano passado, serviu em missão em Ares. Ele e Maria Luísa foram namorados naquela época. Mas veja a ironia. Por mais respeitada que seja como médica, pertence a outra classe. A família Sanches jamais permitiria esse romance. Benjamin largou as folhas. O sangue fervia, mas seu rosto permaneceu sereno. Recostou-se na cadeira e, sem olhar para ela, perguntou: Por que envolver seu tio nisso? Não me diga que vê Maria Luísa como ameaça. Não a vejo dessa forma. Só queria ajudá-lo a ver que ela tem seus motivos para não ficar encantada por você. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nele. Alteza, pela experiência que teve com aquela outra garota, suponho que tem uma tendência a se apegar justamente a quem não demonstra interesse. Fazendo isso, protejo a ambos, você e Malu. A ela também? O sarcasmo soou cortante. Sim, você só usaria por um tempo, e pelo visto ela já carrega suas próprias dores, inclusive a de não poder ficar com o homem que realmente ama. Agora que sabe que ela não o rejeita deliberadamente, devia reconsiderar. Venha comigo para Yongyonde. Benjamin esboçou um sorriso frio. Você deveria escrever romances, Eliana, mas agradeço sua preocupação, com ela e comigo. Só que de fato não importa de quem ela gosta. O sorriso desfez-se. O tom tornou-se grave, quase sombrio. Não importa, porque aquela mulher já é minha. Sua? O que quer dizer com... Eliana empalideceu quando ele se levantou bruscamente, passos firmes e punhos cerrados. Jamais o vira tão furioso. Quando Malu desceu do carro, percebeu que a casa estava mais silenciosa que o habitual. Os seguranças de Benjamin haviam desaparecido. Ele já foi embora. Voltou para a capital, concluiu, tentando disfarçar a pontada de decepção que lhe apertou o peito.
Mais tarde, na banheira, deixou a água morna envolver-lhe a pele. A mente vagava sem rumo, até esbarrar na pergunta que vinha evitando. Por que aquela melancolia insistente? A resposta estava ali, clara como a luz do dia, mas ela se recusava a aceitá-la. Apaixonar-se por Benjamin? Não, impossível. Preferiu dizer a si mesma que estava apenas confusa. Os dias seguintes arrastaram-se, cada canto da casa guardando uma lembrança dele, cada amanhecer reavivando a ausência. 7 dias que pareceram uma eternidade. Então, ao final de um turno de trabalho, o inesperado. Seu superior a chamou e comunicou a transferência para a capital. Em Sotero, a capital imperial, Carlos e André já discutiam o próximo tema a ser compartilhado com Benjamin, que no momento falava ao telefone com a rainha. Sobre a mesa, o celular de Carlos vibrou em silêncio. André notou o nome na tela e arqueou uma sobrancelha. Atendo e digo que você está ocupado? Perguntou, mostrando o aparelho. Carlos negou com a cabeça e pegou o telefone. Sim, Malu? A entonação chamou a atenção de Benjamin. Carlos ouviu surpreso, antes de exclamar: transferida para cá? Como isso aconteceu? E lançou um olhar em direção a Benjamin, imaginando se havia sido obra dele. Do outro lado da linha, Malu também não sabia ao certo quem estava por trás da mudança. Ligara apenas para sondar. Poderia ter sido Carlos, talvez Heitor. Benjamin, porém, lhe parecia improvável, apesar da desaprovação explícita, quando soube que ela ficaria longe da corte. Apenas aconteceu, Carlos. Não perguntei ao meu superior de quem partiu a ordem. Ela respondeu, preferindo não entrar em detalhes para não ter que envolver Heitor. Posso investigar, descobrir quem a ajudou? Carlos retrucou do outro lado da linha. Não, não faça isso. A ordem já saiu, não há por que perder tempo. Benjamin encerrou sua ligação e se aproximou da mesa no momento em que Carlos se despedia. Que bom que você voltará de avião. Avise o horário do voo e enviarei um motorista. Benjamin arqueou as sobrancelhas, com um tom de aparente casualidade que não escondia a curiosidade. Maria Luísa está sendo transferida para Sotero? Sim, chega em 2 dias, confirmou Carlos. E não foi você quem cuidou disso? Benjamin estreitou os olhos. Se não foi, quem foi? Não sei. Ela também não parece se importar, só me ligou para avisar. Benjamin voltou-se para André. Eu me importo. Descubra de quem partiu a ordem e por quê. Quero todos os detalhes. Carlos e André trocaram olhares surpresos. André apenas assentiu, mas antes que pudesse falar, Benjamin acrescentou, firme. É uma tarefa simples. Uns telefonemas bastam. Pode ir ao escritório agora mesmo. Horas depois, sozinho, Benjamin encarava a capa do relatório que André lhe entregara. Informações básicas sobre o ex-namorado de Malu. Nada que já não soubesse. Quase idênticas às que Eliana lhe revelara em Monte Assis. Mais cedo, quando Carlos sugerira investigar a relação entre Heitor e Malu com cautela, Benjamin retirou o dossiê de suas mãos, fingindo indiferença. Não leve tão a sério, é só uma transferência, dissera, sem acreditar nas próprias palavras. Agora, tarde da noite, continuada ali, remoendo cada detalhe. Eliana estava certa, reconheceu com amargura. Malu fora forçada a deixar tudo para se casar com ele, mas seus sentimentos, esses ninguém poderia arrancar, e Benjamin sabia bem o que era isso. Ele próprio era prova viva. Uma semana depois, encontrou-se com Eliana. Já decidido a conceder-lhe o título de princesa herdeira, falava de política sem rodeios. Mas bastou a 3ª taça de vinho para que o nome de Malu, inevitável, se infiltrasse em seus pensamentos. Eliana comentou algo sem esperar resposta. Ele, porém, permanecia em silêncio, o olhar fixo no fogo da lareira. O comentário pedia réplica, mas Benjamin estava longe dali, perdido na lembrança que insistia em queimá-lo mais do que aquelas chamas. Na corte, Eliana não contava com a mesma rede de apoio que tinha em Monte Assis, e tampouco no palácio dele. Ainda assim, diante dos cochichos que circulavam pelos corredores, ela sabia que entre todas as pretendentes era a mais próxima de receber um pedido de casamento do príncipe herdeiro. Eliana tinha consciência de que o coração dele não lhe pertencia, mas ao menos conquistara sua confiança,
Isso é muita coisa, repetia para si, ecoando o conselho da mãe. Mesmo assim, vê-lo tão indiferente a uma mulher como ela feria-lhe o orgulho. E, sabendo que Malu agora estava na capital, não podia deixar de imaginar se fora Benjamin quem a trouxera. Quando Vossa Alteza está absorto em trabalho, adota certa expressão, comentou, quebrando o silêncio. Mas a que vejo agora me é desconhecida. Além disso, o senhor nunca passa de 2 taças de vinho. E esta já é a 3ª. Benjamin desviou o olhar do fogo, encarou o vinho quase no fim e recostou a cabeça, fechando os olhos. Vamos, diga, o que o deixa com esse olhar tão distante? Insistiu. Ele respirou fundo antes de falar, evitando o assunto que ela também temia tocar. Malu é um apelido bonito. Costumo chamá-la pelo nome, por falta de intimidade. Curioso, basta uma conversa para que todos a chamem assim, até meus seguranças. Então Vossa Alteza está pensando nela, Eliana observou, disfarçando o desgosto. Pensei tanto em trazê-la eu mesmo. Eliana não tinha dúvidas de que o vinho era responsável por deixá-lo tão falante. Naquele momento, ela não tinha tanta certeza se isso era uma coisa boa. A ignorância às vezes é uma bênção. Mesmo assim, ela precisava se manter no papel. Trazê-la? Como assim? No dia em que partimos de Monte Assis, considerei esperar o fim do expediente dela. Quase ordenei que entrasse no helicóptero, que deixasse para trás aquela teimosa independência. Cheguei a pegar o telefone várias vezes para mandá-la servir numa base aqui. Mas não o fiz. Sei que se quisesse vir, ela me pediria, ou pediria ao Carlos. No fim, foi aquele Heitor quem fez isso. Então ela preferiu recorrer a ele, murmurou. Eliana sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Que mulher de sorte, ironizou. Cercada de homens importantes, primeiro um oficial, depois o Carlos, agora o príncipe herdeiro. Quem é essa Malu para atrair tantos olhares? Também quero saber. E ela nem é tão bonita assim. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele, mas permaneceu em silêncio. Vossa Alteza está apaixonado? Arriscou. Ele tornou a sorrir, desta vez com resposta. Fui sincero quando disse que não tenho esperança de reencontrar Alessandra, mas nenhuma outra mulher me faz esquecer dela. Um nó se formou na garganta de Eliana, buscou o vinho para desfazer o entalo. A obsessão dele por aquela mulher a exasperava. Acontece que... Ele hesitou. Maria Luísa me lembra a Alessandra. Eliana não se surpreendeu. Benjamin, amante das artes, possuía algum talento para a pintura. Depois de conhecer Alessandra, pintaram um retrato dela, uma jovem de pele alva e cabelos lisos de cor castanho, na altura dos ombros. Na tela, a garota estava de costas, com uma mochila no ombro direito. O rosto, voltado de lado, deixava ver apenas o contorno do nariz delicado e lábios delgados. Os olhos, grandes, ficavam quase ocultos por mechas que caíam à frente. Malu, como todas as mulheres com quem Benjamin se envolvera depois de Alessandra, compartilhava aqueles traços. Assim como aquela atriz, a Fernanda Cunha, a herdeira do conglomerado Aloer, a tal Ivana, Eliana enumerou. Mesmo que eu não tivesse visto o quadro, adivinharia que ela tem essas características. É mesmo? Ele devolveu com uma ponta de ironia, voltando a encarar o fogo. Cansada, Eliana se levantou. Já era tarde demais para ouvir mais sobre outra mulher, especialmente alguém que o fizesse recordar Alessandra. Pegou a bolsa, despediu-se e antes de virar-se lançou. Malu, será mais uma que depois de dormir com você não lhe despertará interesse algum. Benjamin a fitou, percebendo que ela concluíra que nada acontecera entre ele e Malu. Quando a porta se fechou, ele voltou a encarar as chamas da lareira, perguntando-se até quando continuaria a negar para si mesmo o que sentia por Malu. Malu fez o pedido e se acomodou em uma mesa discreta no canto. Pegou o celular e enviou uma mensagem para a irmã. Parei no restaurante árabe que te falei e tô levando o nosso jantar. Pedi kebab para mim e kafta para você. Também pedi tabule. Quer mais alguma coisa? Estava radiante com a presença de Maria Eduarda na capital. Já fazia 3 dias que as duas dividiam o apartamento e a companhia da irmã tornava a rotina mais leve. Passada meia hora, Malu estranhou a demora. Chamou um atendente que foi verificar. Quando voltou, porém, trouxe uma resposta inesperada. Seu pedido está pronto, senhora. Pode buscá-lo no 2º andar. O tratamento formal a fez lembrar por um instante das reverências que recebera em Monte Assis. Ainda assim, não questionou. Seguiu as escadas silenciosas, intrigada. O andar de cima era mais reservado, quase solene.
aproximou-se de um homem de aparência muito distinta. Com licença. Sorrindo, o elegante homem perguntou: é o seu pedido, não é? Surpresa, ela apenas assentiu. Sente-se um pouco, vou buscá-lo. Ele desapareceu por uma porta lateral. O ambiente era calmo demais, e a quietude logo começou a inquietá-la. Não havia uma única viva alma. Por que, se o andar de baixo estava demasiadamente lotado? Ela se perguntou, seu instinto dizendo que havia algo estranho. Malu lançou um olhar à saída, pensando em ir embora. Foi quando Benjamin surgiu pela mesma porta que o elegante senhor sumira 2 minutos atrás. Ele se sentou à sua frente, sem dizer nada. O coração dela disparou. Olhou de novo para a porta, tentando entender se havia sido seguida. Tola, a resposta não era óbvia? Como você tem passado? Ele quebrou o silêncio. Bem, Alteza, respondeu indiferente. A sensação desagradável de ser perseguida ainda latejando. Havia me esquecido de como você fica bem de uniforme, disse, a voz grave e serena. Malu respirou fundo. Não é que ela achasse Benjamin desagradável. Por contrário, ele era estranhamente encantador. Não era apenas beleza física, mas havia aquela postura imponente e austera. Até mesmo a voz grave e preguiçosa era absurdamente agradável de se ouvir. Mas Malu percebia que Benjamin carecia de tato. Ele não tinha inteligência social. Se ele queria encontrá-la, por que não agendou um encontro? O que faz aqui? Há dias algo me tira o sono. Vim conversar. Benjamin colocou uma pasta sobre o balcão e empurrou-a para ela. Soube que sua irmã está morando com você. Malu apenas assentiu, o olhar preso aos papéis. Ao virar a capa, percebeu do que se tratava e ergueu os olhos. Sua história é interessante, continuou ele. Carlos me contou sobre a dívida que você sentia ter com ela. Penso que, depois de conseguir que eu alterasse meu decreto, você finalmente se livrou dessa obrigação. O que significa isso? Perguntou, firme, apontando para a pasta. Ele a encarou demoradamente antes de responder em tom baixo. Diga-me, quem é este homem? Malu empurrou a pasta de volta. Meu ex-namorado. Mas por que essa pergunta agora? Quando o Sr. Sebastian me visitou em Ares, contou coisas sobre mim que nem eu sabia. Heitor passou despercebido. E ainda que fosse, por que o senhor veio pessoalmente perguntar? Carlos poderia ter resolvido isso. Cada vez que nos encontramos você me surpreende. Pensei que a semelhança com Alessandra fosse só física, mas vejo que compartilham o mesmo descaso em relação a mim. Ela piscou, confusa. Não sei do que Vossa Alteza está falando. Você se encontrou com aquele homem bem debaixo do meu nariz. Se eu não tivesse visto vocês no festival, quem sabe o que teria acontecido. Vossa Alteza está pensando demais. E foi ele quem cuidou da sua transferência para cá. Não podia ter pedido ao Carlos? Tinha que ser justamente a ele? Eu não pedi, ele fez por conta própria. Soube apenas quando meu superior me comunicou. Benjamin a observou, a expressão difícil de decifrar. É assim mesmo? Não tenho motivo para mentir. Um longo silêncio se instalou. O ar parecia mais denso, como se cada respiração carregasse perguntas não feitas. Por fim ele falou. Depois do que aconteceu naquela noite, quais são seus pensamentos sobre nós dois? A noite que tiveram juntos não fora nada do que Malu imaginara. Pensara que seria apenas sexo, algo sem significado, mas Benjamin se mostrou diferente. Desde os beijos até o último olhar, tudo foi intenso, mas ainda assim carinhoso. Quando ela já estava exausta e pediu para descansar, ele a abraçou com delicadeza, beijou-lhe a testa e deixou que sua cabeça repousasse sobre o peito dele. Benjamin ficou passando os dedos por seus cabelos, em silêncio. Malu acabou adormecendo com o dorso da mão aninhado nos lábios dele. Na manhã seguinte, acordara decidida a não deixar que aquela noite lhe subisse à cabeça, ou ao coração. Agora, diante da pergunta inesperada, o coração de Malu disparou. Minha pergunta é tão difícil assim? Benjamin insistiu depois de um longo silêncio. Malu respirou fundo, buscando ganhar tempo. Estranhamente encantador. Essa frase definia bem Benjamin, principalmente porque a palavra estranho estava nela. Sua pergunta não é difícil, só parece aleatória. Sempre achei que Vossa Alteza agia de forma pouco lógica, mas depois de falar sobre minha semelhança com Alessandra, tudo fez sentido. E agora você volta a me surpreender. Então, no fim, é isso que pensa de mim?
Que digo e faço coisas aleatórias, um homem que não faz sentido? O que disse não foi resposta à sua pergunta. Ela rebateu. Estávamos falando sobre outra pessoa, apontou a pasta sobre a mesa, e de repente o assunto muda. Benjamin suspirou. Perdoe-me se não sei mudar de tema com sutileza. Da próxima vez prestarei mais atenção a isso. Desculpas pedidas, agora me responda claramente. Depois daquela noite, algo mudou para você? As palavras saíram antes que ela pudesse evitar. Eu não sou a Alessandra. Naquela noite, sei que era nela que pensava quando me tocava. Estou errada? Ele permaneceu em silêncio, o olhar intenso. Ele não tinha certeza daquilo. Parte dele concordava com aquele pensamento, mas por outro lado, ele também se sentia muito atraído por ela. Era confuso, mas às vezes ele pensava que Malu e Alessandra eram a mesma pessoa. Isso não importa, murmurou por fim. O que quero saber são seus sentimentos. O espaço que Alessandra ocupava por acaso está vazio? Ela devolveu, firme. Benjamin não respondeu, apenas a fitou, frio. Aquele olhar, frio como de costume. Para Malu, ser substituta de alguém nunca foi uma hipótese. Aquele casamento absurdo tirou parte de sua liberdade. Jamais permitiria que a obsessão de Benjamin retirasse também sua dignidade. O que aconteceu naquela ilha foi bom, mas foi uma troca. Você queria uma noite. Eu precisava que alterasse o decreto em favor da minha irmã. Não fingi nada. Foi real. Eu gostei. Mas aceitei que para você eu era apenas a sombra dela. Respirou fundo, a voz embargando. Não estou aqui para substituir ninguém. E quando disse que não sei dividir, eu falava sério. O que houve entre nós ficará lá. Um aperto cresceu em seu peito. Se ficasse mais um segundo, temia se contradizer e confessar o quanto desejava que tudo se repetisse. Por que ele teve que dizer que eu lembrava Alessandra? Levantou-se de súbito. Preciso ir. Benjamin também se ergueu, bloqueando sua passagem. Não é por causa dela. Já chega! Você não é um homem comum. Comporte-se de acordo com o seu título e saia do meu caminho. De repente, os olhos azuis de Benjamin converteram-se em dois lagos profundos e escuros. A altura da voz, que já era baixa, desceu mais um tom. Não é por Alessandra que seus sentimentos não mudaram. Pressionando o dedo sobre a pasta que continha as informações sobre Heitor, ele continuou, os olhos faiscando. É por causa desse homem. O quê? Malu estava incrédula. Que direito aquele homem achava que tinha para ser possessivo? Você não sabia sobre Alessandra quando nos casamos, mas você sempre me evitou. Por isso, na noite antes de nos casarmos, você andou irresponsavelmente pela madrugada, desolada porque aquele era o fim para vocês dois. Por isso, sempre me tratou com formalidade e nunca fez a mínima questão de me olhar nos olhos. Eu estava seguindo o contrato nupcial, ela cortou. Aceitou facilmente aquele maldito contrato, ele disse, levantando o tom de sua voz, porque queria ficar longe de mim. Tudo por causa desse cara. Quanto mais ouvia, mais ela ficava incrédula. O que está dizendo? Heitor não tem nada a ver com isso, eu não tinha o que aceitar ou não, o contrato foi imposto. Mesmo assim, Carlos disse que você não questionou nada, sempre aceitou tudo. Basta, essa conversa não nos levará a lugar algum. Benjamin a encarou em silêncio. Um sentimento que ele não conseguia controlar, um incômodo crescente. Ele queria diferi-la de alguma forma. Você tem razão. Tem razão sobre tudo. Tudo o que você disse sobre eu pensar nela enquanto estava com você. Ele hesitou porque não era bom em mentir. Então já está tudo esclarecido. Malu cortou, incomodada. Está, ele murmurou. Mas preciso dizer mais uma coisa. Ele olhou para a pasta, a expressão endurecendo. Estava pensando numa maneira de manter esse seu ex-namorado longe de você. Mas se eu intervir, o peso da minha mão pode não ser razoável. Não posso permitir que algo do tipo manche minha reputação. Por isso, é melhor que você mesma cuide disso. Não se esqueça de que tenho pessoas lhe observando dentro daquela base. Ela ergueu os olhos, perplexa. Não conseguia acreditar que mesmo após ele reconhecer que pensava em Alessandra o tempo todo, ele ainda poderia ser tão mesquinho sobre Heitor. Virou-se para sair, mas ele a segurou pelo braço. Gostando ou não, não se esqueça de quem você é. Não é Alessandra, nós sabemos, mas é minha esposa. Nem por um segundo se esqueça disso. Ela puxou o braço com força e saiu sem olhar para trás. Malu empurrou a porta do apartamento com um suspiro. Tentou parecer animada, mas só conseguiu largar a marmita sobre a mesa de centro antes de anunciar à irmã.
Vou tomar um banho. Passou em direção ao quarto pálida, os ombros caídos. Maria Eduarda franziu a testa, surpresa com o abatimento, mas não insistiu. Durante o jantar, Malu mal beliscou a comida, o olhar perdido. Eduarda, inquieta, largou os talheres. Anda, conta, o que aconteceu para você estar com essa cara? Malu inspirou fundo, procurando uma mentira convincente. Lembrou que às vezes conseguia improvisar bem, como no dia do aniversário de Benjamin, quando inventaram uma desculpa em segundos. No restaurante, um cliente foi muito indelicado comigo. Indelicado como? Você foi assediada? Quase isso. Mesmo de uniforme, o idiota não teve medo? Não pensou que podia levar um tiro? Eu ando armada, por acaso? Deveria. Nosso rosto é igual, e eu sei bem o que é ser bonita nessa cidade. Malu arqueou a sobrancelha. Quanta humildade! É verdade. Me diz, o príncipe herdeiro não põe o segurança atrás de você? Shhh, não fala dele. Ué, estamos só nós duas? Não importa, já expliquei, não o mencione como se ele tivesse algo a ver comigo, nem entre nós. O nome de Benjamin era um tabu. Maria Eduarda, porém, não desistia. Queria descobrir uma forma de se aproximar dele, mesmo sabendo do contrato entre Malu e o príncipe. Mana, quando ele ficou hospedado em Monte Assis, vocês não interagiram de verdade? Interagimos sim. Num dos meus dias de folga, ele me fez passar horas analisando relatórios. Foi quando pedi para ele autorizar sua volta para cá. Você já me contou isso, mas... fora isso. Malu bufou. Por que insiste tanto nele? Por mais atraente que seja, não dá para romantizar um homem como aquele. Duda, a gente está em outro nível. Qualquer mulher está. Ele é inalcançável, entende? Sei que você acha ridículo, mas eu gosto dele. Malu se lembrou das cartas que trocavam na adolescência. Maria Eduarda sempre tratara Benjamin como um príncipe de conto de fadas. Sofreu quando soube que a irmã se casaria com ele. Se soubesse agora... Se soubesse que Malu havia passado a noite nos braços dele, em favor dela... Imagens surgiram na mente de Malu. Benjamin velando seu sono quando ela teve cólica, carregando-a com cuidado até o quarto, perguntando se ela comia, se dormia bem, se sentia frio. O homem que transformara uma ilha sem vida num lugar colorido só para agradar a mulher que amava. Não, Maria Eduarda não podia conhecer aquele lado dele. Duda, esquece esse homem. Eu sou casada com ele e mal consigo olhar em seus olhos. Arrume um namorado de verdade. Eu só não arrumo porque... não posso. Levantou-se exausta. Estou sem fome, vou deitar. E sumiu pelo corredor. Maria Eduarda ficou encarando a porta fechada, intrigada. Que diacho aconteceu com ela? Murmurou. Aquele cara do restaurante deve ter passado dos limites. Levou a mão à cabeça, frustrada. E agora? Como vou me aproximar de Benjamin? Estou morando com a Malu só para ter uma chance, mas se o relacionamento deles é tão frio, como vou fazer isso? Sonhadora, uma fã apaixonada ou uma lunática? O nível de adoração que a irmã de Malu tinha por Benjamin era algo tão delirante, beirando o bizarro. Fim da parte 18. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa história, estou deixando na descrição e no primeiro comentário o link para a playlist. Ah, e lembre-se de se inscrever para acompanhar a continuação dessa história e também de outras. Nós postamos vídeo novo 3 vezes na semana. E se você gostou, deixe o seu joinha. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!